Capítulo 5: As grandes viagens. Vamos conhecer os grandes navegadores. Atravessar o oceano para conquistar novas terras e buscar especiarias não era tarefa fácil para séculos atrás. A começar pelo imaginário popular, com a crença que os oceanos existiam grandes monstros que atacavam as embarcações, passando pela dificuldade tecnológica, pois contavam com pouquíssimos instrumentos para ajudar na navegação. Além de toda a dificuldade para armazenar alimentos. Assim, para atravessar o oceano, era preciso muita coragem e espírito aventureiro. Agora, vamos conhecer quem foram os corajosos homens que se aventuraram em busca de novas terras. Vasco da Gama, importante navegador português, a quem Dom Manuel I, quem era rei de Portugal na época, confiou o comando da frota com 4 navios que, em 8 de julho de 1497, deixou Portugal com o objetivo de chegar às Índias. Bartolomeu Dias, célebre navegador português, acabou por descobrir vários portos. Também acompanhou Pedro Álvares Cabral na famosa viagem que descobre o Brasil. Depois disso, quando sua frota seguia para a Índia, um navio em que Bartolomeu estava naufragou, causando a sua morte. Fernão de Magalhães comandou uma frota com 5 caravelas, conquistando a Índia e a África. Também viajou para o Ocidente, chegando à costa americana. Foi navegando ao longo dela para o sul e assim descobriu a passagem interoceânica que recebeu seu nome, Estreito de Magalhães. Pedro Álvares Cabral, navegador português, a quem Dom Manuel I confiou o comando da Segunda Armada com o objetivo de chegar às Índias. Mas houve um desvio no caminho que até hoje o descobrimento, os historiadores discutem se foi intencional ou por acaso o descobrimento do Brasil. Cristóvão Colombo, cartógrafo e navegador genovês que conheceu a mais importante rotas comerciais do Mediterrâneo. Foi o primeiro europeu a chegar às Américas, apesar de acreditar que tinha chegado às Índias. Colombo, ao descobrir o continente americano, vamos ver aqui, em 1492, inseriu os espanhóis na disputa por explorações coloniais. Portugal, temendo a ascensão espanhola na navegação, ameaçou entrar em conflito caso seu domínio fosse invadidos. A Espanha, visando evitar um possível conflito por domínios territoriais, solicita a intervenção do Papa Alexandre VI na questão. A partir daí, haverá um acordo entre essas nações, que foi o Tratado de Tordesilhas. 2 reinos e uma linha imaginária. A possibilidade de lucrar com a exploração das riquezas fez Portugal e Espanha entrarem em uma disputa acirrada pelos territórios encontrados. Após acordos iniciais, as 2 coroas firmaram o Tratado de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado por Espanha e Portugal na cidade de Tordesilhas, na Espanha, no qual ficou registrado que uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde serviu de referência para dividir os territórios. Estamos vendo aqui essa linha imaginária que corta o Brasil. A parte laranja ficou para a Espanha e a parte verde ficou para Portugal. Resumindo, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, em 1494,
em que delimitava a divisão dos territórios americanos descoberto com Colombo. Vejamos como foi traçado o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal foi precursor na navegação pelo Atlântico, descobrindo uma nova rota para as Índias, que consistia em contornar o litoral oeste do continente africano, atravessando o Cabo das Tormentas e chegando às tão preciosas especiarias nas Índias. No mapa, vemos em vermelho a rota de Bartolomeu Dias, que em 1488 contornou o Cabo da Boa Esperança, chegando até o Oceano Índico e apresentando a Portugal uma nova possibilidade de caminho para as Índias. Este caminho foi percorrido em 1498 na expedição comandada por Vasco da Gama, representado no mapa na cor laranja. Entretanto, a Espanha também lançara-se no Oceano Atlântico e descobriu novas terras a oeste, terras estas que hoje sabemos se tratar do continente americano. Sendo assim, esses dois países foram obrigados a garantir os seus domínios e suas rotas. Assim, em 1493, o Papa espanhol Alexandre VI publicou a Bula Intercoetera, que determinava a divisão do mundo por uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras já conhecidas, ou não, a oeste da linha pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Os portugueses não aceitaram a determinação da bula. Dom João II ameaçou inclusive entrar em guerra contra a Espanha, mas tudo se resolveu de forma pacífica em 1494, com a assinatura de um dos mais famosos tratados da história, o Tratado de Tordesilhas, que ampliava de 100 para 370 léguas os limites estabelecidos na Bula Intercoetera. O empenho de Portugal para a modificação do tratado é visto por muitos como indicativo de que a coroa lusitana saberia da existência das terras que hoje fazem parte do território brasileiro.